Bom dia, quinto ano. Hoje já é sexta-feira, né? Eu agradeço a Deus por ter passado mais uma semana com vocês, né? Por Ele ter nos protegido até aqui. E eu aproveito também para desejar a vocês um ótimo final de semana, né? Um final de semana com muito descanso, com muita paz, tá bom? E hoje nós temos aula, né, de língua portuguesa, de redação, e a tia Socorro preparou uma atividade, ó, do bloquinho de atividade de vocês. Aliás, duas, né? Tem essa aqui, o texto com a interpretação, e tem também uma atividade de ortografia, né? Pega aí essas duas atividades que a tia Jamile vai explicar e vai resolver aqui junto com vocês, tá bom? Então, eu vou resolver essa atividade com vocês, vou explicar o conteúdo. Primeiro, eu vou fazer a leitura do texto, vocês vão acompanhar a leitura do texto comigo. Depois, vocês vão fazer outra leitura para entender bem o texto e ficar fluente, praticar a leitura, porque eu quero vocês todos praticando leitura todo dia, tá bom? Então, o nome do texto é Vida de Papel, certo? Estava sossegado no meu canto, quando o homem me abriu e me encheu de pipocas. De repente, uma mulher me pegou e foi levando. Ele comia as pipocas com olhos, bocas e dentes, de muita fome. Quando acabou, meteu a boca dentro de mim, soprou e comecei a estufar. Estufar, bum! Todo chacoalhou, um terremoto. Tudo chacoalhou, um terremoto. Não era, não. A rua continuava no mesmo lugar, com as pessoas apressadas, as buzinas tocando, tudo nervoso, mas normal. Mal tinha me levantado quando veio um carro a toda velocidade para cima de mim. Só me livrei daquele amasso porque veio uma ventania e me empurrou para a calçada. Vi um guri esquisito vindo para o meu lado. Ele começou a me chutar, sem a menor consideração. Logo eu, que não tinha feito nada, fui rolando rua abaixo, sozinho. Fui embora sem dizer muito obrigado ou desculpe o mau jeito. Fui me desviando dos pés que ameaçavam me pisar. Quando uma coisa peluda se aproximou, foi me arrastando para uma pá. Eu caí em uma lata. Lá dentro estava cheio de coisas. A casca de laranja, cheirosa como sempre, foi logo me entrelaçando no abraço. Um papel amassado e sujo disse para eu não me envergonhar por ter ficado amarrotado. Estava entre amigos e senti que ali era o meu lugar. Uma blusa de uma dona em um elevador quase se perdeu num tapete felpudo, mas um aspirador o salvou. Ele disse que a maior aventura estava por vir. Uma longa viagem nos esperava. À noitinha, um caminhão bem maneiro me levou com uma turma. Fomos parar num lugar grande com máquinas e esteiras. Fiquei tão amigo de uns papéis que inseparáveis fomos unidos pela máquina e melhor estávamos belos e úteis outra vez. Virei folha de caderno junto com meus amigos. Me senti muito importante. Das prateleiras de uma loja fomos parar nas mãos de um garoto. Éramos brancos, mas ele desenhou uma árvore cheia de flores e frutos coloridos. Em cima da gente, nos arrancou do caderno e nos pregou numa parede. Estamos numa sala onde há sempre crianças. Eles ficam me admirando. Vocês podem acreditar nisso? Do saquinho de pipoca à vida de artista. Como sou feliz!
Então, vocês gostaram desse texto? Conta a história, né? Uma narrativa. É uma narrativa. Ele conta a história, o personagem principal do texto, o saquinho de papel. Ele é personagem principal do texto porque ele mesmo narra a história, ele participa dos fatos. Então, é uma narrativa, ele é um saquinho de pipoca no qual ele é descartado, chutado, amassado, jogado no lixo e depois ele é passado por um processo chamado de reciclagem, né? Na fábrica e se transforma novamente em uma folha de caderno, no qual uma criança, um menino desenha uma linda árvore, né? E cola na parede da sala de aula. Ele está numa sala cheia de crianças. Então é um texto muito legal, essa narrativa. E indo para a interpretação do texto, aí na página seguinte diz assim, a primeira: você concorda com o título Vida de Papel? Justifique sua resposta. Bom, você vai dizer se esse título realmente está em concordância com o texto, está combinando com o texto. Se você acha que sim, você coloca sim e vai justificar, dizer o porquê. E se você acha que não, você vai colocar aí o não e vai justificar porque você acha que não concorda, né, com o título do texto Vida de Papel. A segunda questão diz assim: quem é o personagem principal do texto? Então, a tia acabou de falar quem era o personagem principal do texto. Se você não lembrar, você vai fazer outra leitura do texto, né? Para descobrir quem é que fez essa narrativa, quem é que participa dos fatos, quem é que está contando a história, tá bom? A terceira questão diz assim: o que mudou na vida desse personagem? O que foi que mudou? Ele era o quê e ele passou a ser o quê? De que forma aconteceu essa mudança? Ele mudou. Então, é verdade, né, que ele mudou, que a vida dele se transformou em outra, e você vai colocar aí na terceira questão o que foi que mudou, as características dessa mudança, né? O que trouxe essa mudança para a vida dele, né? O que foi que aconteceu de bom na vida dele que ocasionou, né, essa mudança. A quarta questão diz assim, ó: no final do texto, o personagem está feliz. Por que que ele está feliz? Ele está onde? Esse personagem, ele está onde? Ele tá, a tia Jamile já explicou, se você não lembrar, volta lá no texto e faz outra leitura. A quinta é para refletir. Diz assim, ó: você concorda com a atitude da mulher que jogou o saquinho de papel no chão? Por quê? Então, vocês acham correto jogar papel no chão? É certo jogar papel no chão, né, pessoal? Então você vai dizer aí que não, né? Não é certo. Mesmo que tenha uma pessoa, como na escola, a gente tem uma pessoa para limpar, mas não é correto que alguém venha limpar a nossa sujeira. A nossa sujeira nós mesmos temos que limpar, a nossa bagunça nós mesmos temos que arrumar, né? Se a gente sujou, a gente limpa, se a gente bagunçou, a gente arruma, né? Então, não é certo, não joga em papel no chão e nenhum objeto é correto estar jogando no chão, não. Então, foi uma atitude muito errada, essa mulher muito mal educada, né? Uma mulher muito porquinha, tá sujando a rua. Então, não é correto, pelo amor de Deus, né? Então, o estudo do texto é só essas 5 questões. Vocês vão colocar aí, colocar as respostas, resolver, colocar a opinião de vocês, justificar. E na página seguinte, né, tem uma atividadezinha que a tia Socorro passou também. A tia Jamile vai só ajudar vocês a resolver, falando aí a primeira questão sobre adjetivos, né? Indique em que grau se encontram os adjetivos nas frases abaixo. Recapitulando, o que é um adjetivo? Adjetivo são palavras que nós usamos para expressar qualidades de um sujeito, né? Aí diz assim:
José é tão aplicado quanto Adriano. Mirna é mais estudiosa que Eva e o carro é menos veloz que o avião. Então, vocês vão dizer se esses adjetivos estão no grau de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Então, o grau igualdade de igualdade, você vai usar quando a frase estiver comparando, quando tiver tão quanto, quando for uma comparação. O grau de superioridade, você vai usar ele quando for mais do que, né? Mais do que. A tia Daniele fala mais alto do que a tia Jamile. Então, ela fala mais alto, é um grau de superioridade. A tia Daniele fala tão alto quanto a tia Jamile, um grau de igualdade, nós estamos igualando o tom de voz. A tia Daniele fala menos alto do que a tia Jamile, fala mais baixo, então é um grau de inferioridade. Então, superioridade é quando é mais do que, inferioridade menos do que e igualdade, né? Tão quanto. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem bem direitinho, né? O bolo é tão doce quanto a torta. Que grau estou usando nessa frase? O bolo é tão doce quanto a torta. O grau de igualdade. Eu estou comparando o doce da torta com o doce do bolo. É tão doce quanto. Então, estou comparando, é um grau, estou usando o grau de igualdade. Na frase, o bolo é mais doce do que a torta, eu estou usando que grau? O grau de superioridade. O bolo é mais doce do que a torta, é mais do que. Então, é superior o bolo, o doce do bolo sobre a torta. Então, é um grau de superioridade. Na frase, o bolo é menos doce do que a torta, então eu já uso aí o grau de inferioridade. Quero dizer que o doce do bolo é menor, é menos, né, do que o doce da torta. Então, na primeira questão aí, nas frases, José é tão aplicado quanto Adriano, Mirna é mais estudiosa que Eva e o carro é menos veloz que o avião. Você vai colocar aí os graus dos adjetivos, sendo igualdade, superioridade e inferioridade, tá bom? Ver qual é o grau certo e que se adequa às frases corretamente, coloca aí a resposta. A segunda questão diz assim: faça como o modelo. Aí tem um modelo aí, menino muito feliz, menino felicíssimo. Então, quais são os adjetivos que nós estamos usando nesta frase, né? Nessa questão? Nós estamos usando o grau do adjetivo absoluto e sintético, né? O que é o grau do adjetivo absoluto sintético? Né? Expressa através de uma só palavra, é formada por um adjetivo no grau normal e por um sufixo, tá bom? Vocês vão ter explicações aí, exemplos do grau do adjetivo absoluto sintético na página 190 e na 191 do livro. Então, volta lá, pega o livro de vocês de língua portuguesa, olha na página 190 e 191, que tem vários exemplos do grau do adjetivo absoluto e sintético, tá bom? Aí diz, xícara muito frágil, exemplo, né, na letra B. Então, você vai retirar o muito, não coloca o muito, e vai colocar só a xícara e o adjetivo no grau absoluto sintético, né? O adjetivo aí é frágil e você vai observar, vai escrever aí no grau do sufixo absoluto
né, do adjetivo absoluto e sintético. Tem vários exemplos na página 190 e 191, eu quero que vocês vá fazer essa leitura nessas duas páginas. Aí os exemplos aí para vocês resolverem é xícara muito frágil, rapaz muito humilde, homem muito amigo, costume muito antigo, tá bom? A terceira questão diz assim: passe os adjetivos para o grau normal. Então, esses adjetivos, né, eles estão no grau absoluto sintético e vocês vão passar eles para o grau normal, sem acrescentar. Então, gentilíssimo está no grau absoluto sintético, vai ficar como normal, no grau normal, só gentil, certo? Gentil. A letra B, amicíssimo, você vai transformar para o grau normal. A letra C, altíssimo, no grau normal. E velocíssimo para o grau normal, tá bom? Se precisar de ajuda, pode estar chamando a Tia Jamile no WhatsApp, que eu vou estar aqui, né, esperando as suas mensagens, a sua ligação para ajudar a resolver e tirar suas dúvidas, tá bom? A aula de hoje é essa, um ótimo final de semana para todo mundo. Um beijo bem grande, tchau, tchau.